Bom, nós temos uma historinha para as crianças e para os papais das crianças, para as titias das crianças, para os titios das crianças, para a vovó da criança, para o vovô das crianças. A história que eu vou contar para vocês é uma história bíblica. Para os papais das crianças, a gente começa dizendo o seguinte: difícil não é lutar por aquilo que se quer, e sim desistir daquilo que se mais ama. Às vezes, quando os nossos filhinhos vão para a escola, a gente fica com o coração na mão, porque o filhinho foi pela primeira vez na escola. Vocês devem lembrar quando o filhinho foi para a escola pela primeira vez. O filhinho chorava e a mamãe também, e o papai junto, não foi assim? A mamãe chorava mais do que o filhinho, e o filhinho ficava lá na escolinha. No início ele chorava o tempo todo. Eu creio que foi assim com vocês. No primeiro dia foi triste, não foi? Sair de casa, deixar a mamãe, não foi? Eu vou contar uma historinha para vocês de um garotinho, tá, papai e mamãe? Um garotinho que estava dentro de casa. E aí chegou a notícia para esse garotinho que Jesus ia estar ali por perto. E o garotinho pediu para a mamãe e para o papai para ir lá ver aonde Jesus estava. E Jesus estava reunido com uma multidão de pessoas, todas elas interessadas em ouvir o que Jesus ia falar. Isso está registrado na Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, no capítulo de número 9, nos versículos de 12 a 17, que é a multiplicação dos pães. E o garotinho pediu para a mamãe para então ouvir Jesus falar. A mamãe preparou um lanche para o garotinho. Ela preparou um lanche gostoso. E ela perguntou: o que é que você quer? Aí ele falou que queria levar uns sanduíches bem gostosos. Mas a mamãe não tinha esses sanduíches. E ela falou assim: olha, eu só tenho uns pãezinhos e uns peixinhos. Você quer levar? Aí ele falou: eu levo, mamãe. E aí ela preparou, adivinha quantos peixinhos? 2 peixinhos. Vamos falar comigo. Quantos peixinhos a mamãe preparou? 2. Vamos ver se os papais se lembram. Papais e mamães, quantos peixinhos foi preparado para o garoto? 2. Vocês não estão sabendo, quer ver? Quantos peixinhos? 2. Aí ela falou assim: eu vou também botar para você alguns pães. Adivinha quantos pães a mamãe preparou para aquele garotinho levar de lanche? Não. 5 pães. Tá bom? Os papais lembram que foram 2 peixinhos e 5 pães. A mamãe preparou os 2 peixinhos e os 5 pães, que eram o lanche do garotinho. E esse garotinho foi então ouvir Jesus falar. Chegando lá, Jesus contou um monte de histórias bonitas de milagres, das coisas que ele ia fazer, das coisas que ele fez. E Jesus contou também de onde ele estava vindo. Falou sobre o lugar dele, que era o reino, aonde estava o pai dele. O pai de Jesus é quem? Deus, não é isso? Então, aquela multidão de pessoas estavam lá naquele local.
perguntaram: o que é que nós vamos comer? Quando as pessoas ficam reunidas por muito tempo, elas dão fome, e aí precisa de comer. E não havia nada por ali naquela redondeza. Foi necessário que Jesus tomasse uma providência. O que Jesus fez? O que ele falou? O menininho pegou lá e deu a comida que a mãe tinha preparado para ele. Depois Deus multiplicou. Então o que fez? Os apóstolos não sabiam o que ia comprar. Aí Jesus falou assim: dai-vos de comer. Mas o que nós vamos dar? E aí tinha um menininho, esse menininho, que estava com os quantos pães? 5 pães e 2 peixinhos. E aí ele falou: olha, eu tenho esses pães e esses peixinhos aqui, e eu vou dar esses pães e esses peixinhos para que os outros possam comer. E aí o que Jesus fez? Jesus fez? Multiplicou os pães e os peixinhos. Agora imagina vocês se Jesus não tivesse o que multiplicar. E da onde vieram esses peixinhos e esses pães? Vieram porque a mamãe deu o lanche, a mamãe foi prevenida, a mamãe procurou dar ao filho o que comer. E hoje ainda a mamãe e o papai estão alimentando seus filhos em casa e ainda dão comidinha para os filhos levar para a rua, para onde eles vão. Eles saem de casas com alimento, eles saem de casas preparados para encarar a fome na rua. Então saem de casas preparados para as adversidades da rua, porque a mamãe e o papai têm preparado seus filhinhos para essas coisas. Os papais e a mamãe estão entendendo? Então, amém? Então eles são preparados em casa, sai para a rua com alimento caso precise. E aí o que Jesus fez? Pegou esses pães e esses peixinhos e multiplicou, e mais de 5.000 pessoas se alimentaram. Não é isso? Já pensou? Aquele monte de gente comendo daquele pão. E quer que eu diga uma coisa para vocês? O que você fala? E ainda tinha sobrado. Ainda tinha sobrado. Veja, aqueles pãezinhos, o que a mamãe mais o papai dá em casa, acaba a multidão se alimentando e ainda sobra. Certamente os papais estão fazendo isso, estão preparando vocês para vocês poderem alimentar a multidão em nome de Jesus. Não é isso que os papais estão fazendo? Alimentando seus filhos para alimentar a multidão faminta, a multidão que não tem o que comer, a multidão desamparada. É assim que os papais estão fazendo com os seus filhinhos, preparando, dando alimento para eles poderem fazer a obra quando crescerem. E aonde estão? Na escola, onde estudam. A Amandinha deve falar de Jesus aonde ela está. Outro dia eu soube que tinha uma menininha aí e falou de Jesus na escola dela. Perguntou se os amiguinhos já se conheciam Jesus, se queriam aceitar Jesus. Elas foram para lá porque já conheciam Jesus. Mas esse menino foi conhecer Jesus nesse dia. E chegando lá, ele viu Jesus fazendo essas coisas. E ele ficou muito admirado. E ele ficou muito feliz com isso que Jesus fez. Veja, uma coisa é importante nós ressaltarmos. Primeiro, que Jesus multiplica o pouco que nós temos. Sempre que vocês tiverem um pouquinho e der nas mãos de Jesus, Ele vai multiplicar. Então, esse Jesus é o Jesus que multiplica os alimentos, é o Jesus que multiplica as nossas coisas, multiplica aquilo que nós temos, tá bom? Mas nós precisamos ir aonde Jesus está, igual o garotinho fez. E aonde vocês acham que Jesus está? Aonde encontrar Jesus? No céu. E você? Na igreja. E você? Na escola. Na escola.
Na casa, no céu. Você? Igreja. Na igreja. Igreja. Na igreja. Em qualquer lugar. Em qualquer lugar você encontra Jesus, não é isso? Então, vocês devem sempre ir procurar onde está